No culto daquela noite, o irmão que presidia levantou as mãos e começou a orar com uma voz que parecia vir das profundezas da alma. Não era um clamor qualquer, mas uma súplica cheia de autoridade, como se cada palavra fosse um martelo quebrando as cadeias da enfermidade. O jovem João, sentado no banco da frente, sentia o coração latejar forte não só pela doença, mas pela presença de Deus que enchia aquele lugar. Ele já tinha ouvido falar de curas, mas nunca imaginou que seria ele o próximo a experimentar o poder do Senhor de maneira tão clara. Enquanto o irmão orava, João fechou os olhos e sentiu uma corrente quente percorrer seu corpo, como se mãos invisíveis estivessem tocando sua pele. Não era imaginação, não era emoção passageira. Era algo real, tangível, como o vento que se sente, mas não se vê. Ele lembrou das palavras do irmão mais velho que lhe dissera: "Filho, quando Deus toca, não há doença que resista. Só crê." E ali, entre lágrimas e suor, ele creu. Não com uma fé fraca, mas com uma certeza que brotou do fundo da alma, como uma planta que rompe o asfalto. De repente, um gemido escapou de seus lábios. Não era dor, mas alívio. Algo dentro dele tinha mudado. O peso no peito que o acompanhava há meses desapareceu como neblina ao nascer do sol. Ele abriu os olhos e olhou para os irmãos ao redor, que também oravam, alguns com as mãos estendidas para ele, outros com os rostos banhados em lágrimas. Não precisou dizer nada, eles sabiam. O Espírito Santo tinha operado ali, e a glória era só de Deus. Quando o culto terminou, João se levantou e sentiu o corpo leve, como se tivesse tirado um fardo das costas. Os irmãos se aproximaram, alguns o abraçaram, outros apenas colocaram a mão em seu ombro e disseram: "Glória a Deus, irmão." Um dos anciãos, homem de barba branca e voz serena, pediu que ele desse um testemunho na próxima reunião. "Porque o que Deus faz não é para esconder, é para louvor do seu nome", disse ele. João concordou, ainda atordoado pela grandeza daquilo que havia vivido. Nos dias que se seguiram, João voltou ao médico para os exames de rotina. O cardiologista, homem sério e de poucas palavras, olhou os resultados e franziu a testa. "Isso não faz sentido", murmurou, comparando com os laudos antigos. O coração, antes aumentado e com sinais de fraqueza, agora estava dentro dos padrões normais. "Como isso é possível?" perguntou o médico. João não hesitou: "Foi Deus, doutor. Só ele pode fazer isso." O homem não era crente, mas aquilo o deixou sem palavras. Ele apenas balançou a cabeça e disse: "Continue fazendo o que estiver fazendo." Mas a cura de João não foi só física. Algo em seu coração, aquele que realmente importa, também tinha mudado. Antes ele ia aos cultos por obrigação, cumprindo um ritual. Agora cada reunião era um encontro com aquele que lhe devolvera a vida. Ele começou a orar mais, não só pelas refeições ou antes de dormir, mas em todo o tempo. No ônibus, no trabalho, até nos momentos de silêncio em casa, ele conversava com Deus como quem fala com um amigo próximo. E Deus respondia, notas em forma de paz, de oportunidades, de portas que se abriam onde antes só havia paredes. Uma noite, depois de um culto de doutrina, João se aproximou do irmão que havia orado por ele naquela noite memorável. "Irmão, como o Senhor soube que eu estava doente?" perguntou. O homem sorriu e respondeu: "Não sabia, filho. Mas o Espírito Santo me levou a orar por você. Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo que a gente saiba." João entendeu então que a cura não tinha sido por acaso, nem por merecimento seu. Era pura graça. E essa compreensão o encheu de um amor ainda maior pelo Senhor. Os dias se passaram, e João começou a levar outros jovens para os cultos. Não com palavras bonitas ou promessas de milagres, mas com um testemunho simples: "Deus me curou. Ele pode fazer o mesmo por você." Alguns vinham por curiosidade, outros por necessidade, mas muitos ficavam porque sentiam o mesmo que ele, aquele toque divino que não se explica, só se vive. Um deles, um rapaz chamado Mateus, chegará à congregação arrastado pela mãe, rebelde e cheio de dúvidas. Mas depois de algumas reuniões, ele também experimentou a mudança. Não foi uma cura física, mas uma transformação interior. As amarguras se foram, a revolta deu lugar à paz, e ele começou a buscar a Deus com sinceridade. Certo domingo, durante o culto de ação de graças, João se levantou para dar seu testemunho mais uma vez. Dessa vez, porém, não falou só da cura, mas do que veio depois, a responsabilidade. "Irmãos, Deus nos dá saúde, nos livra das aflições, mas não é para ficarmos parados. É para servirmos, para amarmos, para levarmos outros a Ele", disse, com a voz embargada. "Antes eu pensava que a bênção era só para mim. Hoje sei que é para repartir." Muitos assentiram, e alguns até choraram, porque aquilo tocava em algo que todos sentiam: a gratidão que não pode ficar calada.
Naquela mesma semana, uma irmã da congregação, Dona Maria, procurou João depois do culto. Ela tinha um neto de 5 anos com problemas renais graves. Os médicos já tinham dito que só um transplante poderia salvar a criança, mas a fila de espera era longa e o tempo curto. Irmão, o senhor oraria por meu netinho? Pediu, com os olhos cheios de lágrimas. João não prometeu nada, mas disse: vamos orar juntos, irmã. Deus é o mesmo que me curou. Eles se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, e clamaram ao Senhor com fé. Não foi uma oração longa, mas cheia de confiança. Passaram-se 3 semanas. Dona Maria chegou ao culto com o rosto radiante. Glória a Deus, irmãos! Exclamou antes mesmo de sentar. Meu neto foi chamado para o transplante, e os médicos disseram que o rim é compatível. Além disso, os exames mostram que seu corpo está respondendo melhor do que o esperado. A congregação inteira se encheu de alegria. Mais uma vez, Deus havia mostrado seu poder, não porque os servos fossem perfeitos, mas porque ele é fiel. João, ouvindo aquilo, sentiu o coração transbordar. Senhor, obrigado por me usar, mesmo sendo apenas um vaso frágil, orou em silêncio. Mas a vida de João não era só de vitórias fáceis. Houve momentos em que a fé foi provada. Certas noites, o desânimo batia à porta, e as dúvidas vinham como ondas. Será que Deus vai me abandonar agora? Mas então ele se lembrava das palavras do irmão mais velho. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando elas vêm. E João decidia confiar. Ele abria a Bíblia e lia os Salmos, aqueles que falavam de Deus como refúgio e fortaleza. Orava até que a paz voltasse, como um rio que enche o leito seco. Uma vez, durante uma reunião de jovens, um rapaz chamado Lucas levantou uma questão difícil. Por que Deus cura uns e outros continuam doentes? Por que uns são livrados e outros partem? A pergunta ecoou no silêncio, e muitos olharam para João, como se esperassem uma resposta pronta. Ele não tinha todas as respostas, mas falou que sabia: Deus não é injusto. Seu tempo não é o nosso, e seus caminhos são mais altos. Às vezes, a cura não vem como a gente quer, mas Ele nunca nos deixa sozinhos. Mesmo na dor, Ele está conosco. Alguns a sentiram, outros permaneceram em silêncio, mas todos sentiram que aquilo era verdade. Com o tempo, João aprendeu que o milagre não era só a cura em si, mas a vida que se seguia a ela. Era acordar cada dia com um propósito, servir aos irmãos sem esperar nada em troca, amar até mesmo aqueles que o magoavam. Era perceber que a verdadeira saúde não estava só no corpo, mas na alma em paz com Deus. Ele começou a visitar os enfermos, não como quem vai dar uma palavra de ânimo, mas como quem vai aprender com eles. Porque muitas vezes eram aqueles que sofriam que mais ensinavam sobre fé. Certa vez ele conheceu o irmão Antônio, um homem de quase 80 anos, acamado há anos por causa de um derrame. Irmão, o senhor já pediu a Deus para sarar? João perguntou com delicadeza. Antônio sorriu, um sorriso fraco, mas cheio de luz. Todos os dias, filho. Mas se Deus quiser me deixar assim, também está bem. Porque aqui nesta cama eu tenho aprendido a depender dele como nunca antes. João saiu daquela casa com os olhos úmidos. Entendeu que a cura não era sempre a libertação do sofrimento, mas a capacidade de glorificar a Deus dentro dele. Os anos passaram, e João se tornou um homem maduro na fé. Casou-se com uma irmã da congregação, uma mulher de oração e simplicidade, e juntos serviram ao Senhor com alegria. Tiveram filhos e desde cedo ensinaram às crianças o caminho do Evangelho. Não com palavras duras, mas com exemplos, orando antes das refeições, lendo a Bíblia em família, levando os pequenos aos cultos. As crianças cresceram vendo que a fé não era um peso, mas um privilégio. Um dia, o filho mais velho de João, Pedro, adoeceu com uma febre alta que não baixava. Os médicos receitaram remédios, mas a temperatura persistia. João e sua esposa oraram a noite inteira, não com desespero, mas com a mesma fé que ele aprendeu anos antes. Senhor, o Senhor sabe o que é melhor. Se for da tua vontade, cura nosso filho. Mas se não for, dá-nos força para suportar. Na manhã seguinte, a febre tinha desaparecido. Não foi um milagre estrondoso, mas uma resposta quietinha, como muitas que Deus dá aos que confiam nele. João nunca esqueceu a lição que aprendeu naquele culto anos atrás. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os milagres não são coisas do passado nem privilégio de alguns. São para quem crê, para quem busca, para quem persiste. E a maior prova disso não são as curas em si, mas as vidas transformadas, aqueles que depois de tocar o manto de Cristo, nunca mais são os mesmos. Até hoje, quando João conta seu testemunho, ele não fala com orgulho, mas com humildade. Porque sabe que não foi por seu próprio poder que foi curado, mas pela misericórdia de Deus. E cada vez que olha para trás, vê não apenas a doença que se foi,
mas uma vida que foi resgatada para um propósito eterno. Senhor, ora ele em silêncio, que eu nunca me esqueça de onde tu me tiraste, e que minha vida seja sempre um louvor a ti. E assim, a história de João se junta a tantas outras na congregação cristã no Brasil, histórias de fé, de luta, de vitória, mas acima de tudo, de um Deus que nunca deixa de ouvir o clamor do seu povo. Porque no final das contas, não são os milagres que sustentam a fé, mas a fé que atrai os milagres. E a maior de todas as bênçãos não é a saúde recuperada, mas a certeza de que em Cristo temos a vida eterna. A vida de João depois daquele culto não voltou a ser a mesma, e não era só pela ausência da doença. Era como se Deus tivesse aberto seus olhos para coisas que antes passavam despercebidas. Ele começou a notar os detalhes, o irmão que chegava sempre pontual para abrir as portas da igreja, a irmã que mesmo com as mãos cansadas de tanto trabalhar, não deixava de preparar o café para os visitantes, o irmão mais velho que sem reclamar, varria o chão do salão antes de cada reunião. Pequenos atos, mas que agora João via como sinais de um amor que não se cansa, que não busca recompensas, que simplesmente serve. Assim deve ser a minha vida, pensava ele, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto. Não eram gestos grandiosos, mas eram feitos com o coração. Os médicos, depois de novos exames, ficaram surpresos. A cardiomegalia que antes preocupava tanto havia regressado a níveis normais. Um deles, mais velho, apenas balançou a cabeça e disse: "Isso não é comum. Mas se foi a fé que fez isso, então continue nela." João sorriu e guardou aquelas palavras no coração. Não era uma confirmação científica da cura, mas era um sinal de que até os que não criam podiam ver algo diferente nele. E isso o encorajava a continuar. Mas a jornada não foi sem provas. Pouco tempo depois, João começou a sentir dores nas pernas, uma fraqueza que o impedia de ficar muito tempo em pé. "Será que é outra coisa, Senhor?" Ele orava em silêncio, enquanto se sentava no banco da igreja, tentando não demonstrar o incômodo. As dores pioraram, e um dia, depois do culto, ele não conseguiu se levantar sozinho. Um irmão o ajudou a ir até o carro, e sua mãe, com lágrimas nos olhos, só conseguia dizer: "Deus sabe, filho. Ele sabe." Naquela noite João não dormiu. A dor era forte, mas mais forte ainda era a lembrança daquela oração no culto, anos atrás, quando seu coração foi curado. Se Deus fez aquilo, por que não pode fazer isso também? Ele se perguntava. Mas desta vez não era só uma questão de fé, era uma questão de entrega. "Senhor, se for para a tua glória, me levanta. Se não for, me dá forças para suportar." E assim, entre lágrimas e oração, ele adormeceu. No dia seguinte, ao acordar, a dor havia diminuído. Não tinha sumido completamente, mas era como se algo dentro dele tivesse mudado. Ele conseguiu se levantar, andar, e mesmo com um pouco de dificuldade foi ao culto. Não contou a ninguém o que estava sentindo, mas quando o irmão pregador falou sobre as provas que Deus permite em nossas vidas, João sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. "As provas não são para nos destruir, mas para nos aproximar dele", disse o irmão. E João entendeu. Não era sobre a cura imediata, mas sobre confiar que Deus estava no controle, mesmo quando o corpo doía. Os dias se passaram, e as dores foram desaparecendo pouco a pouco. João não soube explicar como, mas sabia que não era coincidência. Era mais uma resposta de Deus, não da maneira que ele esperava, mas da maneira que Deus sabia ser melhor. E assim ele aprendeu outra lição: às vezes a vitória não vem de uma só vez, mas em pequenos passos, em pequenas vitórias diárias que nos ensina a depender mais dele. Um domingo, depois do culto, um jovem que João não conhecia se aproximou dele. "Irmão, posso falar com você?" perguntou, com a voz trêmula. João assentiu, e o jovem começou a contar sua história. Ele também tinha um problema no coração, e os médicos diziam que precisaria de uma cirurgia. "Mas eu ouvi seu testemunho outro dia, e pensei, se Deus curou você, talvez ele possa me curar também." João não teve dúvidas. Colocou a mão no ombro do irmão e disse: "Vamos orar." E ali mesmo, entre os bancos da igreja, os dois se ajoelharam. João não usou palavras bonitas, nem fez uma oração longa. Só disse, com o coração cheio: "Senhor, tu conheces este irmão. Tu sabes o que ele está passando. Se for da tua vontade, toca nele agora. Mas se não for, dá-lhe força para confiar em ti como tu me deste." Quando terminaram, o jovem levantou-se com lágrimas nos olhos. "Obrigado, irmão. Só de ouvir você orar, já sinto uma paz." João não sabia se aquele irmão seria curado da mesma forma que ele, mas sabia que Deus ouvirá. E isso bastava. Com o tempo, João começou a ser mais solicitado na igreja. Não porque ele buscasse destaque, mas porque sua vida falava por si.
Os irmãos mais novos vinham até ele com dúvidas, com medos, com pedidos de oração. E João, lembrando-se de como Deus o havia sustentado, sempre tinha uma palavra de encorajamento. Deus não nos prometeu uma vida sem dores, mas prometeu estar conosco em cada uma delas, dizia ele com a voz firme, mas os olhos úmidos, como quem fala do que viveu. Uma vez, uma irmã idosa que já não enxergava bem, pediu para que João lesse um salmo para ela. Era o Salmo 23, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Enquanto lia, João sentiu como se aquelas palavras ganhassem um novo significado. Não era só sobre pastores e ovelhas, era sobre um Deus que guia, que restaura, que está presente mesmo no vale da sombra da morte. A irmã, com as mãos trêmulas, segurou a dele e disse: Filho, você foi curado do corpo, mas a maior cura é a da alma. E essa, só Jesus dá. João entendeu. A cardiomegalia tinha sido apenas o começo. Deus não o havia curado só para que ele vivesse mais anos, mas para que ele vivesse de maneira diferente. Para que sua vida fosse um testemunho não de si mesmo, mas daquele que o sustenta. E assim, anos se passaram. João casou-se na igreja, teve filhos e continuou servindo. Não como um homem que nunca mais teve problemas, mas como um homem que aprendeu a confiar, mesmo quando as coisas não faziam sentido. Sua esposa, uma irmã que também amava ao Senhor, muitas vezes o via orando sozinho, de madrugada, antes de sair para o trabalho. O que você pede a Deus nessas horas? Ela lhe perguntou uma vez. João sorriu e respondeu: Não peço quase nada. Só agradeço. Porque tudo o que tenho, tudo o que sou, é por sua misericórdia. E quando seus filhos cresceram e começaram a frequentar os cultos, João os ensinou não apenas com palavras, mas com o exemplo. Levava-os para orar antes das refeições, contava-lhes histórias de como Deus havia agido na vida da família, mostrava-lhes que a fé não era só para os domingos, mas para cada dia. Uma vez, seu filho mais velho, depois de ouvir pela 100ª vez o testemunho da cura, perguntou: Pai, por que Deus cura algumas pessoas e outras não? João não teve uma resposta pronta, mas disse o que sabia: Filho, Deus vê o que nós não vemos. Ele conhece o começo e o fim. Nossa parte é confiar, mesmo quando não entendemos. E a vida continuou com suas alegrias e suas provas. João perdeu sua mãe alguns anos depois, e aquela dor foi diferente de qualquer outra. Não era física, mas profunda, como se uma parte dele tivesse partido. Na noite do velório, ele se ajoelhou ao lado do caixão e chorou como nunca. Não havia palavras, só lágrimas. Mas mesmo ali no meio da dor, ele sentiu uma paz que não vinha de si mesmo. Era como se Deus lhe dissesse: Eu sei. Eu estou aqui. E isso foi suficiente. No culto seguinte, João subiu ao púlpito para dar um testemunho. Não falaria da cura, nem da doença. Falaria da fidelidade de Deus, mesmo na perda. Com a voz embargada, ele disse: Irmãos, às vezes pensamos que a fé é só para os momentos de vitória. Mas a fé verdadeira é aquela que permanece, mesmo quando o coração está partido. Porque Deus não nos prometeu que não teríamos dores, mas prometeu que nunca nos deixaria. E então, como se não conseguisse mais falar, ele simplesmente disse: Louvado seja o nome do Senhor. E a congregação respondeu como um só coração: Amém. Porque ali, naqueles bancos simples, entre irmãos que também conheciam a dor e a alegria, a luta e a vitória, todos sabiam que a história de João não era só dele. Era a história de um Deus que não muda, que ouve, que age, que sustenta. E que no final não são os milagres que nos salvam, mas aquele que os opera. E assim a vida de João, como a de tantos outros na congregação cristã no Brasil, continuou a ser um cântico de gratidão. Não porque tudo fosse fácil, mas porque em cada passo, em cada prova, em cada vitória, Deus estava presente. E isso, para ele, era mais do que suficiente.